Hebreus 12:11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus já te disse não para algumas coisas? Ou pior, Deus não te deu respostas e nem explicações para você quando disse não? Você já se perguntou por que Deus demora tanto para responder e ainda assim muitas vezes não nos dá o que nós desejamos? Eu já vivi inúmeras situações parecidas como essas, dessas perguntas que eu te fiz. Eu já tive um não de Deus sem explicação. Eu já tive o silêncio de Deus, nenhuma resposta e não acontecer a coisa. Eu já fiquei frustrada e chateada com os nãos de Deus e com a falta de explicação da parte dele. Já muitas portas foram fechadas à minha frente, já vivi situações em que Deus demorou anos para me responder, mas que depois veio a resposta. Se eu fosse contar todas essas experiências nesse Drops, possivelmente viraria um livro, já que eu gosto tanto de escrever. Brincadeiras à parte, a verdade é que quando eu olho para toda a minha vida, inclusive após o início do meu processo de cura, quando eu passei mais a depender e ter intimidade e a confiar em Deus, inclusive na minha trajetória ministerial, no meu chamado e no meu propósito, eu vejo que tudo aconteceu totalmente diferente do que eu queria e do que eu pedia para Deus. Eu posso me lembrar de quantas orações eu fazia no início da minha jornada ministerial, mas que hoje eu glorifico ao próprio Deus por ele não ter me atendido. A própria Bíblia nos orienta em Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, é um alerta, na verdade, onde diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem pode entendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ou seja, Deus é o único que sabe a intenção e a motivação do nosso coração, por isso nos diz não muitas vezes. Desde que Deus revelou a mim esse chamado, esse propósito, eu lembro que eu ficava tentando dar ideias para Deus de como Ele poderia fazer acontecer as promessas que Ele mesmo tinha me mostrado. Nada diferente de Sara, né, esposa de Abraão, que está lá na Bíblia, né? Eu lembro que eu desenhava um caminho na minha cabeça que parecia ser tão fácil, tão bom, tão simples, tão rápido. Ai, 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 né? E Deus vinha com o machado na mão e plaft, podava, cortava. Eu vinha com propostas e Deus vinha com propostas totalmente opostas, me conduzindo a caminhos totalmente contrários daquele que eu tinha projetado, imaginado. Eu percebi então que a minha trajetória profissional e ministerial e os nãos que Deus estava me dando era para quebrar o meu ego. E eu sempre tive muitas preocupações, sabe, com a minha reputação, com a minha imagem, com a maneira que as pessoas iriam me ver, me julgar, me interpretar. Eu queria ser aceita, reconhecida. Mas Deus precisava quebrar tudo isso, me partir mesmo. Eu lembro que eu pedi a Deus oportunidades de fazer parte de um grupo para ser aceita por um círculo de amizades, ou de repente, né, para fazer um caminho onde a sociedade cristã iria falar: ó, que legal, aplaudir, falar, esse caminho eu aprovo, né? Mas Deus colocava um freio no meu caminho, me levando exatamente aos lugares em que eu mais temia, o de ser mal julgada, mal interpretada, criticada, e eu não podia me justificar. Eu lembro de uma experiência em que um grupo de mulheres me julgava como distante, dizendo que eu não me misturava com as mulheres, dizendo que eu não era mais simples como antes, que eu não era mais humilde como antes, que eu era autossuficiente, andava sozinha e tal. E a verdade é que essas pessoas fizeram uma interpretação e uma leitura totalmente diferente de mim, sem conhecer os verdadeiros motivos que me levaram a me afastar. Nesse caso em específico, eu lembro que quando eu conheci esse grupo de mulheres, tudo que eu mais queria era ser aceita por elas. Eu lembro, na verdade, da minha felicidade quando me colocaram no grupo de WhatsApp delas. Nossa, sim, eu fui no início bem aceita, bem recebida, mas poucos dias depois eu percebi que elas tinham um costume que eu não tinha. Elas ficavam orando de madrugada pelo grupo do WhatsApp, mas não era por vídeo ou por áudio. Cada uma delas, pessoal, era digitada e uma ficava respondendo a outra. Como havia mais de 100 mulheres no grupo, você imagina a falação, o tanto de texto, eu não dava conta de acompanhar a gente naquelas conversas, eu me perdia, porque eu não tinha o costume de orar digitando, de olho aberto. Nada contra quem consegue fazer isso, e era legal ver essa unidade entre elas. Eu tenho muita dificuldade de concentração, então, em momentos com Deus, oração, para mim, precisava ser uma coisa muito reservada. Só que aí eu passei a me sentir mal porque eu não conseguia acompanhar o ritmo delas, por eu não ser como elas.
E aí, na época, eu ainda tinha uma necessidade de ser aceita. Então, eu ficava me sentindo mal comigo mesma. Eu não participava, não conseguia participar, mas ficava me sentindo mal. Então, se eu continuasse a me forçar a fazer algo que não era natural para mim e nem confortável, a minha oração ali digitada seria apenas religiosa, só para mostrar para elas que eu também fazia parte ali da oração. E Deus estava me confrontando exatamente a isso. Por que você está nesse grupo, Roberta? Por que você quer orar como elas oram? Paralelo a isso, meu esposo, ele é muito família e ele não gosta que eu fique muito tempo no WhatsApp. E eu lembro de estar falando com essas pessoas toda hora e todo tempo grudada lá no celular, e isso foi motivo de reclamação dele. Ele falou que não queria mais que eu ficasse pendurada naquele telefone. Lembro também que eu participei de alguns encontros presenciais com essas mulheres e o meu esposo também começou a se incomodar. Acaba muito tarde, essas mulheradas ficam até muito tarde, eu não gosto disso. E lembro que fiquei muito brava com meu esposo porque eu queria muito fazer parte desse grupo, eu queria muito participar desses encontros. Mas o meu esposo foi categórico, ele foi claro na opinião dele e eu estava aprendendo a me submeter ao meu marido, eu estava aprendendo a respeitá-lo. Então eu tive que abrir mão de tudo, dos meus desejos, para realmente obedecer ao meu marido. E eu lembro de eu falar com Deus que eu estava chateada porque todas as coisas e todos os caminhos pelos quais eu queria passar, o próprio Deus parece que colocava uma barreira e um empecilho. Eu não conseguia entender por que eu não podia participar do grupo que aparentemente só se reunia as mulheres ali para exaltar o nome de Deus, mas tempos depois, Deus veio me mostrar. A líder desse grupo, ela passou a me ver como concorrente ministerial dela, como competidora. Ela me excluía, me rejeitava, me ignorava, me desprezava, nunca respondia às minhas mensagens. Eu insistentemente ainda tentava ser aceita por ela. Isso durou anos, gente, uns 2 anos. Até que uma amiga muito próxima a mim acabou literalmente abandonando a nossa amizade e se aliou a essa líder também. E sempre que tinha oportunidade, essa amiga fazia questão de enaltecer, engrandecer e fazia várias indiretas falando a respeito do quanto aquela líder era humilde, era acessível, era parceira, querendo dizer o oposto de mim, como, você não é acessível, você não é humilde, você não é isso. Se não bastasse isso, ela espalhou para várias pessoas o quanto eu não era acessível, o quanto eu não queria estar no meio da liderança feminina, o quanto eu não era parceira, autossuficiente e tudo mais. Gente, doeu profundamente, porque eu estava sendo julgada exatamente pelo oposto do que eu desejei e o que eu pedi a Deus. Lembra, eu queria fazer parte do grupo, porque eu sempre acreditei, gente, que as mulheres unidas têm um propósito de ir além. Mas em todas as oportunidades que eu tentei me conectar com o grupo, não abriu as portas, Deus não permitiu. Eu fui mal vista, mal interpretada, mal julgada, enfim. As portas da liderança feminina cristã não se abriram para mim, embora esse fosse o meu maior desejo e eu tivesse lutado por isso. Eu lembro que um dia, diante de uma situação com essa amiga, eu já estava cansada de ser caluniada e mal interpretada e eu quis abrir o jogo, mas eu lembro que eu peguei o meu diário de feridas, que é onde eu tinha todas as anotações sobre essa líder que tinha me ferido, me rejeitado, me humilhado, me desprezado e tal. Todas as feridas que ela tinha causado a mim, eu tinha escrito ali, já tinha liberado perdão e tudo, mas eu queria mostrar esse caderno, expor para minha amiga que estava bandeada pro lado dela para abrir a real, jogar na cara dela, mostrar para ela qual foi toda a situação, porque ela ficava enaltecendo tanto a mulher e nem imaginava o tanto de mal que a mulher tinha feito para mim. E eu queria mostrar para ela como me justificar, dar satisfação e explicação mesmo do motivo real pelo qual eu tinha me afastado daquela mulher, daquele grupo, e contar todo o início da história, inclusive do meu marido. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava lavando louça e eu tava ali ruminando a situação na minha mente, nessa tríade, Eu, minha amiga e essa líder. Eu lavando louça e eu comecei a imaginar a cena. Eu chegando na casa da minha amiga, eu mostrando todos os meus motivos com o objetivo dessa minha amiga aí que ficava me julgando. Tá aqui, você fala isso de mim, mas a verdade é essa. Olha, de uma maneira que eu não sei nem explicar, eu senti Deus de uma forma tão enfática falando para mim, não, você não vai a lugar nenhum, você não vai sair daqui de jeito nenhum. Gente, eu lembro que doeu tanto esse não de Deus que eu cheguei ao ponto de parar de lavar louça, eu larguei e deitei no chão. Eu não conseguia compreender por que Deus não estava me permitindo eu me defender, eu me justificar, porque tudo que estava acontecendo à minha volta e tudo que estavam falando de mim eram injustiças, mentiras e calúnias. Não conheciam a minha história, não conheciam o meu lado, os meus motivos, ninguém veio me ouvir e perguntar. Mas eu tive que obedecer a Deus, eu tive que renunciar ao desejo da minha carne de me justificar, de querer limpar a minha reputação.
E Deus disse não, e eu obedeci. Ele sabia que a minha motivação estava sendo apoiada no meu ego, na preocupação do que iriam falar da reputação, que iriam falar de mim ou do ministério. E Deus estava usando exatamente essa situação para desconstruir o meu ego e para me libertar da necessidade de aprovação dessas pessoas. Gente, doeu como eu gosto de dizer, parecia que eu estava no Getsemane ali, sabe? Mas eu posso agradecer a Deus por causa desse não, porque Ele me libertou, me salvou e me amadureceu. Como eu disse, eu poderia contar tantas outras histórias sobre outros nãos de Deus, até mais importantes ou sérios que esse, mas foi esse aparentemente simples, bobo, infantil, corriqueiro, essa história que qualquer uma de nós pode viver, que você já viveu e que muita gente já viveu, mas foi essa história que o Espírito Santo me direcionou a compartilhar nesse vídeo hoje. Eu não sei se você fez um convite a alguém para uma festa de aniversário, ou para um evento, ou até mesmo para participar de algo no meio ministerial, como participar de uma live, gravar um áudio, gravar um vídeo, ou dar uma ministração, uma palestra, ou fazer alguma coisa na igreja, se prontificar como voluntária sobre algo e você recebeu um não dessa pessoa. Eu quero te encorajar a lutar contra esse sentimento de chateação que vem, é natural. Essa pessoa pode ter os motivos dela e isso pode não ter nada a ver com você. O não dela não é para você levar para o lado pessoal. Talvez você esteja esperando por coisas mais importantes, como um filho, um marido, uma casa, um emprego, um chamado, uma oportunidade, não como esse que eu descrevi tão simples dos convites. Talvez seja algo mais importante que você esteja esperando e que nada está acontecendo, que Deus não te dá respostas e parece que Deus sempre dá um jeito de te frustrar. Às vezes isso acontece mesmo, mas eu aprendi que enquanto Deus está nos dando os seus nãos, é porque Ele está nos treinando e nos preparando para esses mesmos lugares de promessa que Ele tem para nós. Tem não de Deus que é passageiro, vai ser apenas para você ser aperfeiçoada, mas tem não de Deus que é eterno, que é por pura proteção. Deus conhece a sua estrutura emocional e até mesmo física, Ele sabe do que você dá conta e do que você não vai conseguir suportar, do grupo que você não vai dar conta de estar, das pessoas que podem te manipular e fazer morrer os propósitos e os chamados de Deus para a sua vida. Então Ele vai te manter afastada dessa pessoa por mais que ela seja uma mulher de Deus. Se o poder dessa mulher, a força dela vai anular o poder de Deus na sua vida, Ele não vai permitir que vocês se conectem. A verdade é que Deus sabe as malas que você dá conta de carregar. Então, em vez de você ficar olhando para a mala da sua irmã, que parece ser tão grande, tão bonita, e que você quer ter uma mala como a dela, e aí você fica brigando com Deus, pedindo aquilo que Ele mesmo sabe que você não dá conta de suportar, que tal você confiar no caminho que Deus escolheu para você e se alegrar com a mala que Ele te deu, com os dons, com os talentos, com as habilidades, com as capacidades que Ele te deu e desfrutar o hoje, o momento que você tem nas suas mãos, que é o agora, que é o presente. Quando nós somos gratas, Deus se alegra e nos recompensa. E o que for da vontade de Deus, Ele vai fazer. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai chegar a você na hora certa. Enquanto isso, aplique o que o Salmo 37, 4 e 5 ensina. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Lá em Jeremias 29, 11 diz: Eu que tenho pensamento de bem e não de mal para dar a você o fim que eu desejo. É o Senhor falando. E Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A palavra também vai nos dizer que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa, olha a palavra, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Está lá em Salmo 91, versículo 1 e 2. Gente, olha quanta palavra de Deus para nos fortalecer. Eu aprendi que o nosso Pai não precisa nos dar explicações quando Ele dá os seus nãos. Basta apenas confiarmos no seu amor, porque verdadeiramente Ele sabe o que faz. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Gostou do vídeo? Compartilhe, curta. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.